Olá, bom dia. Se você está em outro lugar, distante, boa tarde ou então boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro do programa Pelos Caminhos de Jesus. Eu sou Sinara Batista, voluntária na TV de Luz, um canal de esperança e inclusão. E vou começar descrevendo a imagem da nossa tela para proporcionar àqueles que necessitam desse recurso perceber como é que nós estamos aqui na tela. Nós estamos em 3 quadros, 2 acima e um ao centro, abaixo. À esquerda do seu monitor, no quadro superior, estou eu, Sinara, uma mulher de pele clara, cabelos claros. Estou usando um fone do tipo arco, uso óculos com armação escura. Estou vestindo uma blusa branca com estampas pretas, são animais, e atrás de mim há uma parede azul. À direita do seu monitor, ao meu lado, está a Kate, a nossa intérprete de Libras, uma mulher de pele clara, cabelos ruivos, longos que estão presos. Kate veste uma blusa preta para facilitar a visualização dos sinais e atrás dela um fundo azul. Abaixo desses 2 quadros, a Maria José Moraes, uma mulher de pele morena clara, cabelos pretos na altura dos ombros. Maria está vestindo uma blusa amarela e atrás dela há um móvel com alguns objetos. Ao lado da Maria, do lado esquerdo, há uma imagem do livro que nós vamos, Francisco Edivaldo Pereira Franco, e à direita da Maria, o símbolo da Ediluz Livros Espíritas. Então, sintam-se acolhidos, bem-vindos, gratidão a Maria, gratidão a Kate. Bom dia, Maria, tudo bem? Vamos saudar os nossos queridos e queridas internautas? Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Pelos Caminhos de Jesus, onde nós vamos aqui ficar todos cheios de emoção por tanta coisa boa que a Amélia Rodrigues nos traz. Bom dia, Cidara, bom dia, Kate, bom dia a todos nesta manhã de domingo tão bonita. E a gente está aqui, eu ia colocar os nossos nomes, mas a gente ainda está com a corzinha lá do programa Para o Dia Nascer Feliz, que a gente acabou de sair de lá, né, Maria? Um trabalho lindo que a gente faz todos os dias. E a gente convida você também a conhecer. Mas eu vou colocar nossos nomezinhos aqui na tela, porque eu também estou no controle do estúdio, Maria. Então, a gente vai aqui se desdobrando para esse trabalho. Vamos conversar um pouco hoje. Bom, primeiro agradecer por sua presença. Deixa eu dar uma olhadinha quem é que está aqui com a gente. Já chegou cedinho. A Albanita, a turma que estava lá no programa Para o Dia Nascer Feliz, está aqui, Maria. A Albanita. Bom, muito boa essa participação, nos dá um apoio tão grande nisso. A Albanita está na Paraíba. A Rosana está na Alemanha, voluntária no programa Para o Dia Nascer Feliz. Sandra também chegou aqui. A Juscelia, outra voluntária querida. O amigo Jaime, bom dia, sejam bem-vindos, todos os queridos e queridas que estão aí colocando mensagens, gratidão por sua companhia. Vamos refletir um pouquinho hoje com a Amélia Rodrigues e agradecer aqui aos queridos que estão conosco nessa transmissão. Web Rádio Amigo Espiritual, a Web Rádio Fraternidade, a Rádio Portal da Luz, TV7, TV Secal. Então, esses queridos que nos recepcionam e também muitas páginas no Facebook estão recebendo a transmissão. Mas se você quiser participar da transmissão ao vivo, porque o Mãos Amigas, o Facebook do Mãos Amigas também está recebendo essa transmissão.
Se você quiser participar ao vivo com comentários ou perguntas, precisa vir aqui para o Facebook ou vem para o YouTube da Ediluz, ou então vem para o Facebook da Ediluz Clube do Livro Espírita, que a transmissão é direta, a gente consegue receber a sua mensagem. Vamos seguindo aqui para conversar sobre um capítulo muito tocante, é o capítulo 2º do livro A Mensagem do Amor Imortal. Esse capítulo tem por título Talita. Talita. Por que o título Talita? O que significa Talita? A gente vai encontrar esse relato em A Gênese, lá no capítulo que trata dos milagres. E a gente vai compreender, a gente vai falar exatamente da filha de Jairo. E Amélia Rodrigues começa dizendo que o poder de penetração do mestre no âmago das questões que lhe eram apresentadas, era incomparável, é incomparável, né? Da mesma forma, a sua percepção profunda em torno da realidade. Jesus estava absolutamente consciente da sua origem, do ministério que deveria exercer entre as criaturas e a naturalidade com que ele agia, a compaixão de que se revestiam os seus atos eram ali uma característica marcante. E ele atendia a dor e a ignorância das multidões que o buscavam. Era sempre assim, tinha sempre uma massa volumosa de pessoas precisando ou buscando ali o meigo rabi. Amélia descreve pessoas miseráveis, desprezíveis e ociosas que se encontravam por toda parte. Eles eram vistos assim, descritos assim. E onde quer que Jesus estivesse, onde quer que ele fosse, ele se deparava assim, com as necessidades e dores de variadas origens, de variado porte também. E as pessoas se aproximavam dele e começavam a exibir suas sucerações, mostrando seu quadro físico, mostrando se estavam em estado de penúria social, rogando ajuda, as ulcerações morais, né? Quem não lembra aqui de Maria de Magdala, mostrando ali o que ela sentia como uma grande ulceração moral. E a sua fama, a fama de Jesus, corria com a velocidade dos ventos, diz Amélia Rodrigues. E todos aqueles que tinham aflições e carência de saúde, de afetividade, de paz, de amor, o buscavam. Em todas as direções, de todas as direções, chegava alguém interessado em seu socorro. E Jesus estava ali, despertando o interesse naqueles que estavam esquecidos, naqueles que se sentiam excluídos daquela sociedade. E a todos o mestre atendia com a maior paciência, com o maior amor, despertando-os, isso é o mais importante para a realidade da vida legítima, dos seus valores, dos seus objetivos essenciais. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. E também não veio aqui atender às convenções sociais, mas nos apontar o caminho da verdadeira riqueza. Só que Amélia descreve que eram raros aqueles que conseguiam entender Jesus quando o buscavam. E compreende-se, diz ela, a miserabilidade intelectual em que se debatiam os mais numerosos irmãos ali em dor. Ele os atendia, os compreendia, porque, na verdade, estavam desinteressados dos valores imperecíveis do espírito imortal, como diz a poetisa. Tinham necessidades, desejavam suprir essas necessidades e só isso bastava.
Quantos de nós não nos conduzimos assim muitas vezes? Quantos de nós, no momento em que estamos ali pedindo a Deus algo, a gente simplesmente apresenta as necessidades, mas espera que o Senhor da vida nos atenda sem concessões e sem exigências. E era assim. Nele viam apenas, em Jesus viam apenas aqueles que vinham equacionar os problemas, aquele que estava ali para resolver e que os aninhava no coração. Então, Jesus era para muitos aquele símbolo do conforto, do solucionador dos problemas, mas não passava disso. E a Amélia diz: ainda hoje é mais ou menos assim. Os infelizes andam mais preocupados em ser recebidos e cuidados do que em retribuírem com a parcela sequer do que disputam conquistar. É parte do fenômeno da evolução, do estágio espiritual em que se encontram ainda longe das legítimas aspirações que enobrecem e que libertam. E ali, naquele solo árido, as pessoas estavam, aquelas multidões, o buscavam, sedentas de amor, de pão, de saúde. Mas muitas vezes sem recursos de bondade para que esse auxílio permanecessem com eles, pudessem ali despertar neles essa base que de fato dá sustentação para que a criatura não adoeça mais. E Jesus os atendiam nas angústias mais dolorosas, nos desafios imediatos, e eles exultavam, festejavam, aplaudiam Jesus. Mas depois retornavam com avidez aos mesmos hábitos perversos em que se compraziam. As palavras que Jesus trazia não se lhe fixavam no íntimo, de forma a renovar-lhes. E, contudo, somente os que ali naquele momento conseguiam enxergar além, perceber e desenvolver o que Jesus nos ensinou como ouvidos de ouvir e olhos de ver, conseguiam de fato acolher no seu íntimo, aprender e aprender aquela mensagem libertadora. Apesar disso, daquela multidão que ali estava, tinha aqueles que estavam ali com sinceridade. Estavam ali aqueles que queriam, de fato, conquistar o seu mundo íntimo, que estavam já cansados do fardo opressor do mundo hostil, diz a poetisa, diz a benfeitora. E estavam ali seguindo Jesus sinceramente, tocados de esperança, e deixavam-se ali se impregnar por aquele magnetismo arrebatador que se exteriorizava do Mestre. Gente, vamos trazer essa imagem agora e pensar. Jesus tocando novamente o solo dessa terra, que energia irradiar. E aqueles o seguiam inebriados, tocados, e se deixavam sinceramente serem invadidos por essa mensagem de esperança, por essa energia transformadora. Óbvio, imaginem as jornadas pelas cidades, pelas aldeias ao Lago de Genezaré, enriquecedoras, inesquecíveis. A palavra de Jesus possuía, diz Amélia Rodrigues, um timbre especial que penetrava a acústica da alma e marcava para sempre. Os seus ensinamentos eram de fácil assimilação, embora para muitos de difícil experiência vivencial. E ali, aquele divino amigo, repleto de lealdade, coragem e impregnando aqueles corações que também se sentiam assim, encorajados,
Mas a gente sabe que naquela época, poucos se atreviam a aceitá-lo como verdadeiro. O mundo dos gozadores estava repleto de triunfadores, diz Amélia, que esmagaram os outros, que tripudiavam sobre todos, e os indivíduos honestos, probos, permaneciam em plano inferior, dominados, espezinhados, sem possibilidade de soerguimento. Mas o discurso de Jesus era, aquele tempo, e prossegue sendo, dirigido a todos, sem dúvida, a todos, quer sejam cristãos, quer não sejam cristãos. A gente vai compreendendo esse plano divino, Jesus como um grande maestro, a tocar as fibras, as notas suaves, as teclas suaves do nosso ser, para que a gente possa, de forma harmônica, nos ingressarmos nesse grande concerto divino. Aos vitoriosos, Jesus advertia sobre a ilusão que depositavam aos aqueles que eram desconsiderados, convidando-os à renovação e ao refazimento de forças, disse Jesus, diz Amélia, refazendo o ânimo daqueles que estavam ali sentindo lá embaixo. E embora parecendo impossível de se reverter essa ordem de valores, não eram poucos aqueles que acreditavam nos seus ensinamentos. Então, os fenômenos maravilhosos de cura impressionavam as criaturas e ainda impressionam, né? A gente sabe o quanto impressiona. E eles se repetiam em um contínuo inusitado, esses fenômenos, mas jamais aquilo aconteceu antes e nunca mais voltaria a acontecer, diz Amélia Rodrigues. Os mais estranhos acontecimentos naquela época se concretizavam com a presença do mestre. Ora, surdos, cegos, mudos, paralíticos, leprosos, loucos, endemoniados, recuperavam-se ante a sua determinação, refazia o corpo cerado, que voltava a se movimentar, readquirindo a função perdida. Todos, absolutamente todos, que o buscavam, que abriam espaço para tal, que estavam ali para servir de prova, tinham ali as suas dores amenizadas, diluídas pelo verbo de luz e pelo sentimento de incomparável amor. Antes de Jesus, ninguém jamais se atrevera a adentrar-se pelo misterioso mundo da morte, de ir lá arrancando aqueles que haviam sido recolhidos. Jesus foi. Acabara de atender a mulher hemorroíça e a multidão era volumosa, estava ali ávida de novos e incessantes milagres. E eis que chega o chefe da sinagoga, Jairo, tentava falar-lhe, e foi aí que um de seus servos, desesperados, absolutamente aturdido com o que estava a se passar, veio lhe dizer que já era tarde demais. Não adiantava, não necessitava mais incomodar o mestre, porque a sua filha já tinha morrido. Uma imensa dor tomou conta do coração aflito daquele pai. E alguns que o conheciam também se sentiram assim. Só que escutando a informação, o que Jesus faz? A Amélia diz de forma linda, o amigo daqueles que não tinham amigos. Dirigiu-lhe então a palavra de alento, prontificando-se a visitar a criança. Alguns estranharam, obviamente, né? Mas já tinham. O servo do Jairo já tinha informado, a filha dele já tinha morrido, não adiantava. Mas, chegando a casa, Jesus convidou apenas alguns discípulos mais íntimos a ficar ali, naquele ambiente, a entrar, contemplar a menina que estava ali, parada. Jazia ali, quieta,
com sinais de que havia morrido. Alguém chegou e disse que ela estava morta. Jesus elucidou que a mesma se encontrava dormindo. Convidou os seus pais e convidou um grupo reduzido de amigos para que permanecessem. Com que propósito, gente? Num momento desse, para uma atividade dessa, onde o magnetismo está ali presente, onde o amor e a sintonia de pensamentos e sentimentos precisa estar alinhada àquele que estava na condição dessa tarefa, somente aqueles que estavam ali naquela faixa poderiam permanecer. Aqueles que iam fazer, inclusive, um esforço, aqueles que iam entender depois, mas que naquele momento não iriam trazer desafios para aquele momento. Jesus convidou a que ficassem todos ali, pequeno grupo. E ele chega, se dirige para a menina. Talita cum, Talita cum. Menina, levanta-te e anda. Erguendo-se do leito, inundada de vida, a menina foi retirada dali, enquanto ele propunha: deem-lhe de comer. E Amélia diz que Jesus saiu como um raio de sol que acabou de inundar de luz as trevas existentes. O episódio que envolve essa menina essa menina que dormia. Traz um profundo significado para todos nós, para todas as criaturas. André Luiz tem uma expressão que diz que muitas vezes nós estamos encarnados, mas somos quais cadáveres que andam. Amélia Rodrigues diz que para as pessoas que estão ali no sono da indiferença ou da ignorância em torno da realidade existencial, tem um significado semelhante a como se estivessem também dormindo. Aquelas, diz, que se comprazem na letargia, no letargo, distante das responsabilidades, enquanto outras optam pelo sono da negligência para não se darem ao esforço da renovação moral. Dormem há milênios e quando alguém lhes fala sobre a finalidade de despertar, saem, rebelam-se, agridem, chegam a dizer: você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu vivo, e começam a usar uma série de comentários, desculpas para convencer a própria consciência. Amélia diz que estão inconscientes dos objetivos existenciais, preferem permanecer neles. Que todos despertarão, um dia todos despertaremos. Se um dia quer a gente queira ou não. Por quê? Porque é inevitável o fenômeno de crescimento interior na direção de Deus. E ela encerra, eu vou ler na íntegra, ela diz assim: outras que ainda não se deram conta por ignorância ou estupidez, já percebem que lhes é impossível continuar dormindo e predispõem-se a guardar doce e enérgica voz impondo-lhes: desperta e anda. Esse capítulo de Amélia me enche o coração, primeiro de alegria, porque cada conto que a poetisa traz enche meu coração de muita alegria. Mas essa analogia que ela faz com aqueles que dormem na consciência, com aqueles que são negligentes, com aqueles que fingem não escutar, fingem não perceber a dor do semelhante, muitas vezes dentro do lar. Porque quantos querem simplesmente, não, eu quero uma missão, Maria, eu quero uma missão. E aí Joana de Cusa chegou para Jesus, queria segui-lo. Joana, a tua tarefa é no teu lar. E todos nós, a primeira tarefa é no lar. A tarefa de bem ouvir,
a tarefa de bem falar, a tarefa de olhar com atenção, com respeito, a tarefa da paciência. Ai, bendito cadinho renovador é o lar. Eu quero abrir para ti, Maria, para a gente comentar aqui um pouquinho sobre esse capítulo. Levanta-te e anda. Ainda bem, Maria. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, ainda bem que eu já levantei. Estou todo dia no esforço para andar. É verdade, é muito linda essa passagem, que nos leva a tantas reflexões, né? Quando a gente sabe que esta morte aparente, né? Biologicamente, uma letargia, mas moralmente, esse sono, não é? Como você mesmo diz nas palavras de Amélia, por negligência, por irresponsabilidade, por não querer também caminhar, não é? Então, assim, mas vai chegar o momento de despertar para todos. Ninguém vai se furtar dele. Seja por causa de um amor, por causa de uma dor, ou mesmo pelas ilusões que o mundo terreno nos convida e muitas vezes embarcamos nessas ilusões. Cedo ou tarde, essa realidade vai acontecer e nós precisamos, né, gradualmente, fazer esta caminhada, mesmo a passos trôpegos, como diz, arrastando-se, mas já ter a consciência de que precisamos mudar a nossa visão, mudar a nossa postura, colocar o passinho na frente e o pensamento sempre para frente e para o alto. E Jesus, como diz Amélia, faz o amoroso convite, o levanta-te e anda. Que coisa tão boa, levanta-te e anda. Ou seja, levanta, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Agora, anda. Quem tem que andar somos nós. Não é Jesus que tem que forçar que a gente caminhe, não. Precisamos querer, não é? Jesus disse tanto àqueles, mas disse para nós e continua dizendo: que queres que eu te faça? Né? Nós queremos ficar curados, mas ele diz: levanta-te primeiro. E quando te colocares em pé, anda. Anda para frente, né? Te enche de coisas boas e de esperança e de boa vontade, mas caminha. Então, assim, nós sabemos que, um a um, todos nós vamos despertar para a sublime beleza do amor imortal, que é de Jesus. Então, essa mensagem que você trouxe hoje é de muita reflexão. Olhemos para nós mesmos. Será que queremos mesmo seguir Jesus? Será que queremos mesmo ficarmos curados? Porque se queremos, acordemos, saiamos desse sono, desse torpor, não é? Moral, levantemos-nos e vamos em frente, porque nós venceremos. O nosso destino é a luz maior. Verdade, Maria. Eu vou trazer um comentário aqui de uma internauta, a Glodete Sosnoski. Glodete está em João Pessoa, na Paraíba. Um abraço, querida. Ela diz o seguinte, Maria: enche o nosso coração, mas ao mesmo tempo dá um desespero que não estou, ou estou, fazendo tão pouco. Comenta um pouquinho sobre isso. Glodete, quando a gente diz assim, eu faço tão pouquinho, é porque parece que a gente tem uma balança dentro da nossa cabeça para estar medindo as ações, as dos outros e as nossas, né? Mas isso não importa, porque qualquer pinguinho de amor já conta muito em nosso favor. Então, assim, aquele passozinho vacilante, ainda trêmulo, é importante, porque é com ele que nós vamos fazendo o treino e nos sentindo mais seguros para a caminhada que nos aguarda. Então, Glodete, que nós não tenhamos medo, não é? Encher o coração de amor e de boa vontade e esperança, isso é muito bom, isso é um combustível, mas a gente não pode ter medo quando a gente sabe que o que nos aguarda é a luz, e que Jesus está conosco sempre, nos convidando para que nós possamos levantar e caminhar, né? Andar.
Então não tenha medo de nada, não. Jesus é a grande esperança e a grande força de que nós precisamos todos. Tem uma mensagem do Emmanuel que se chama O Poder da Migalha. Poder da Migalha. É muito lindo. E ele fala assim, ó, não desprezes o poder da migalha na obra do auxílio. O prato simples que partilhas com o irmão em penúria não resolve o problema da fome. Entretanto, ele em si não é apenas um favor providencial para quem o recebe, mas também mensagem de fraternidade na direção de outras almas que se inclinarão a repartir as alegrias da mesa. E essa mensagem ele traz sobre a peça de roupa, sobre a moeda, em várias circunstâncias. E ele encerra dizendo: não desprezes o poder da migalha na obra do auxílio, por dádiva de sustentação e misericórdia, para felizes e infelizes, sábios e ignorantes, justos e injustos, Deus entrega ao sol por atacado, mas por dom inefável, capaz de conduzir as criaturas com harmonia e discernimento no rumo das perfeições divinas. Deus dá o tempo trocado em miúdo, através das migalhas dos minutos iguais para todos. E o coração humano é comparável a cofre repleto de riquezas incalculáveis. Ninguém o possui impenetrável ou inacessível. Habitualmente resistirá a golpes de martelos e até mesmo ao impacto de explosivos e provas de fogo. Mas quase sempre é a tua migalha de humildade e paciência, bondade e cooperação, que simboliza a chave capaz de de abrir o coração. E o que o mundo precisa, Emmanuel diz em outra mensagem, que a gente contribua, pelo menos com a migalha do bem, porque Deus não quer que a gente se converta em missionários. Jesus, quando convidou a gente a dar mais um passo. A dar mais um passo. É que a gente fica muitas vezes se comparando, como Maria disse, essa balança, né? A gente fica se comparando com o que outros fazem, mas cada um tem sua história. E Glodete, se a gente já se incomoda, é porque tem uma mudança em curso e o coração já está aberto. Então é só um passo a cada dia, uma oportunidade a cada dia, a gente vai seguindo, seguindo. Então, confia, segue. E se você se sente sentado, deitado, parado, essa pandemia trouxe tantas oportunidades, não é? Para a gente se reinventar, para a gente reescrever a nossa história. Quando alguém diz, eu não vejo a hora que volte ao normal, eu digo, Deus me livre. Deus me livre a gente voltar àquilo que a gente chamava normal. Não era normal a indiferença, não é normal. Não é normal viver num mundo onde a gente não consegue conviver com quem está sob o mesmo teto, sequer respeitar a sua fala, a sua forma de caminhar. E a doutrina espírita vem sendo um conforto aos corações. Nunca tivemos tanta oportunidade de levar essa mensagem de esperança aos corações. Sim, estamos chamados todos, somos chamados todos a levantar e a andar. E se você está aqui com a gente hoje, pleno domingo, 8 horas da manhã, é porque você já levantou e já está andando. Concorda? Então pensa nisso. A gente agradece por tua companhia. A hora passa rapidinho aqui, Maria, rapidinho. Verdade. E é para a gente, na verdade, estimular você
a buscar outras mensagens. Se você quiser esse livro aí ou outros da Amélia Rodrigues, você encontra na Ediluz Livros. Vamos colocar aí no chat para você. E eu te peço, com muito carinho, porque as boas mensagens, elas precisam ser disseminadas. Faz a caridade da divulgação. Vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, porque você tem nas mãos um poder incrível que você não sabe. É de multiplicar o bem de uma forma muito simples e aparentemente singela. E a inteligência artificial que está por trás do YouTube vai fazer aí, e do Facebook, multiplicar essas mensagens. Então, seja também um semeador de esperança. E por falar em esperança, a gente traz um aviso, encerrando aqui a nossa fala, o nosso programa, a gente traz o aviso de um trabalho que toca muito os nossos corações. Eu tenho a alegria de fazer parte. Projeto Escutatória, na parceria com o SOS Preces e os queridos do SOS Preces, com quase 4 décadas de atividade, escutando de forma respeitosa, afetiva, sem julgamentos. Mas se você não quiser simplesmente desabafar, refletir um pouco sobre as questões que você escutou aqui, chegar e dizer assim: eu ainda não estou levantando, eu ainda me sinto sentada. Quer só ouvir uma mensagem? Então vai lá também. Não, eu quero alguém que me ajude a orar. Nesse momento eu não estou conseguindo nem orar. Liga também. O código é 31 3334 9700, funcionando agora 24 horas por dia. Corações amigos que se enlaçam, fazendo do ouvido o próprio coração. Divulga essa live para que as pessoas possam receber esse chamado. Divulga o número do telefone, divulga esse trabalho. Vamos juntos, de mãos dadas, ainda que seja um passo. Pequeno que seja, não importa. Se é só um ensaio para que a gente se movimente, você já se ensaiou, significa que você já atendeu ao chamado do Cristo. Vamos juntos. Deus abençoe teu lar, Deus abençoe teu domingo, tua semana. Receba um abraço carinhoso. Kate não pode verbalizar, mas ela expressa o carinho dela, tenho certeza, e a gente expressa esse carinho pelo trabalho que faz chegar essas mensagens de conforto e consolo aos corações daqueles que nesse momento estão sem poder escutar pelos ouvidos do corpo. Maria, manda um beijo aí para Um a abraço, turma. um bom domingo para todos, que guardemos essas reflexões e façamos a mudança necessária. Devagarinho, não se torture. É tudo gota a gota, mas não podemos parar, porque Jesus nos aguarda. Um beijinho a todos e pelos caminhos de Jesus, no próximo domingo, estaremos juntas outra vez. A Maria Eduarda trouxe a mensagem. Nas minhas preces, fico imaginando o mestre de braços abertos a todos nós e sempre peço gratidão. Meus passos são lentos, mas vamos sim chegar aí, na paz e luz. Gratidão, Senhor. Com essa mensagem a gente encerra. Um beijo na alma para todos e até domingo. Fiquem com Deus. Aliás, até domingo não, a gente está mais tarde aqui no Prece pela Vida, e a gente está todos os dias de manhã cedinho, às 6 horas, no programa Pro Dia Nascer Feliz. E se você quiser também, hoje tem Evangelho no Lar. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.